Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus. Pega a sua espada, 2 Coríntios, capítulo 11. Os versos são 14 e 15. Agradeço os irmãos que oraram por nós. Ficamos um período afastados por causa da enfermidade, mas já estamos de volta em nome de Jesus. É comum mesmo que esse corpo padeça. 2 Coríntios, capítulo de número 11, o verso é o 14 e o 15. Você achou? Amém? Já está até aí o nosso visor. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Verso 15, igreja. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Dada a aproximação dos finais dos tempos, nada está fora das revelações bíblicas e das transcorrências proféticas a respeito do crescimento do mal, das estratégias realizadas por um agente poderosíssimo, de uma forma muito peculiar. Não estranhe, irmãos, as mudanças e as transformações que a sociedade, o ser humano tem sofrido. Transformações que diminuem a imagem humana, que denigrem a natureza do ser humano, que regride o ser humano no amor, no afeto. Não se perturbem com a mudança no meio da igreja. Não fiquem atordoados em relação a algumas atitudes radicais que criam antipatia a Deus, às Escrituras, a relação íntima com as coisas divinas, com as coisas eternas. Nós estamos em franco crescimento do mal. Eu creio perfeitamente que esse mundo tem sofrido uma interferência muito forte. Presta atenção nisso que eu quero dizer. Muito forte. E isso não vai vir de uma forma diferente do que nós estamos nos envolvendo. Quando a Bíblia diz que o próprio Satanás se transformará em anjo de luz, não espere um sinal místico, não espere uma ação angelical. O que vai interferir na vida das pessoas, da sociedade, são as mudanças através do entendimento, com falsos ensinos, falsos conselhos, um agir, uma direção que vai roubar. O enfoque não vai ser mais Deus, o enfoque não vai ser mais a fé, o enfoque não vai ser mais a santidade, o enfoque vai ser o ser humano, vai ser a sua ânsia, o seu orgulho. Nós estamos vivendo nesse imbróglio. Eu sei perfeitamente que já podemos sentir a ação, sentir o ardiz de Satanás sobre as pessoas. E começa agora uma força tão descomunal de tirar o interesse do homem de buscar a Deus, de buscar realmente a face do Todo-Poderoso, de subtrair das almas o desejo de se despojar na presença do Eterno. Há uma ação tão profunda que as pessoas estão se envolvendo com tudo, estão sendo roubados seus dias, seus minutos, suas horas, que seriam dedicados todos a Deus, para buscar os seus afãs, os seus interesses, e justificarem porque precisam, porque é necessário. O mundo está entrando numa visão totalmente antagônica à palavra. Nós precisamos despertar, porque esses são os sinais onde as pessoas serão enganadas e acreditarem que isso é de Deus, quando o próprio apóstolo Paulo falou: olha, não é de se admirar, porque o próprio Satanás
ele se transforma em anjo de luz para conseguir os seus intentos, para convencer o ser humano, para distrair as pessoas, para retardar o andar e a cadência da sociedade em direção a Deus. O mundo está agora vivendo num vazio profundo. Eu fiquei impressionado com a nova estatística de pessoas que estão sofrendo emocionalmente, pessoas que estão perdendo o prazer de viver. O número cresce a cada ano. Falava a respeito disso em relação à depressão, e vai ser publicado na revista, porque eu entendo perfeitamente que a teologia, a palavra de Deus, a Bíblia, ela se correlaciona com todas as ciências. A fé, ela se interage com todas as ciências, que tem a tendência de conduzir o ser humano para um bom estado, de conduzir a mente para permanecer sempre edificada e sadia. A ciência está aliada à fé. Dessa forma, quando o ser humano ele tem uma satisfação, tem um ganho, tanto espiritual como emocional e psíquico e físico. O que está acontecendo é justamente que querem desprezar a palavra de Deus e deixar o ser humano completamente fora do eixo. E o que está acontecendo de tantas coisas atingirem o ser humano com doença é a ausência da presença do Criador. Quanto mais as pessoas se envolverem nos seus afazeres, quanto mais as pessoas procurarem serem melhores, conquistarem sempre mais, sempre haverá problemas e problemas. Já foi noticiado pela Organização Mundial de Saúde que em 2016 400 milhões de pessoas foram acometidas de depressão. Qualquer um pode ser acometido. 400 milhões de pessoas no mundo foram acometidas dessa doença. E a gente percebe, falava hoje com esse discurso, porque, irmãos, eu creio que essa é a forma de Satanás se transformar em anjo de luz, que o enfoque não é mais a métrica de buscar a Deus, de ter o coração na presença de Deus, mas as pessoas querem ocupar aquilo que é o lugar de Deus com outras coisas. Acredito que no momento isso dá até uma falsa satisfação, mas com o andar, com o tempo, isso vai se escamando, vai perdendo a sua ação de volume sobre os desejos interiores. E a pessoa procura saber o que está acontecendo, o que está acontecendo, não tem uma definição do fato do seu sofrimento interno. E cada vez mais está buscando por aquilo que não é e deixando aquilo que é, o que deveria tomar a sua vida. O mundo está caindo nesse engodo, nesse engano. Não pense que Satanás virá dessa maneira que as pessoas pensam, de um ser com chifre, com rabo, e vindo com cheiro de enxofre. Não, ele virá da maneira mais sutil para disfarçar a sua presença e levar as pessoas a esse abismo sem fundo. E vão cair, e vão tentar se segurar, mas não tem como se sustentar. Vão descer e descer, e assim está a humanidade. A gente fica abismado quando dizem que vão aprovar, ou tentar aprovar, a liberação da maconha. Não é possível. Não é possível, não é possível, igreja. Será que vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Vocês não percebem o que está acontecendo? Nós estamos em grande escalada do mal, para a prática dos erros, para a permissividade de coisas que contrariam as escrituras, de leis que querem aprovar a liberação do aborto, de situações tão terríveis que atingem crianças na sua tenra idade, com a ideologia do gênero. Irmãos, aonde nós estamos? Esse é o tempo que a igreja tem que ser avivada. Você não percebe que Satanás está tirando as forças que você tinha para Deus, o ânimo que você tinha para Deus, para orar, para estudar a palavra, para você estar praticando a sua fé? As pessoas
não percebe, mas aos poucos há um esfriamento. E junto com esse esfriamento sempre vem uma justificação, porque a gente precisa, de uma certa forma, ter uma compensação de que não somos os culpados. Alguém foi culpado, menos eu. É a forma que Satanás tem feito para trazer intriga, confusão, desavença, para disseminar tantas pessoas boas na obra de Deus, tantas pessoas que fazem a obra, mas um pouco de fermento leveda toda a massa, diz a Escritura. Tua casa está em paz, tua família está em paz, é só vir um pouquinho de veneno, só vir um pouquinho do fermento do mal, para levedar, para trazer essa azia, esse mal-estar, para criar uma digradiação, uma controvérsia, desajuste, botar tudo fora do eixo, porque perdemos tempo com coisas que deveriam já serem resolvidas dentro de nós, a respeito de Deus, a respeito do Espírito Santo, a respeito da promessa, a respeito de que Deus não falha, a respeito de que Ele vai à nossa frente, de que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, e não colocarmos culpa em ninguém, e não exercermos aquilo para que fujamos da nossa responsabilidade e colocarmos o peso das pessoas, no marido, na esposa, no filho, na igreja, no pastor. Gente, Satanás está se transformando em anjo de luz diante de você. Perdemos mais tempo para conciliar irmãos dentro da igreja do que para orar. Perdemos mais tempo com reuniões, que há mais briga do que edificação, do que para evangelizar. Veja a tua vida, quantas vezes você vinha para o culto, quanto você vinha para a igreja. Havia alegria, satisfação, e não importava se o tempo estava calor, se estava frio, e você vinha porque você amava. Mas hoje você já não vem mais. Sabe por quê? Porque você acha que isso não é mais necessário, isso já não tem mais valor. Veja se isso não é Satanás se transformando em anjo de luz diante de você, aonde a visibilidade se torna agradável, atraente, mas no fundo tem uma distonia, tem um interesse de nos corromper, de macunar essa natureza espirituosa, essa natureza que se relaciona com Deus. Por que as pessoas perdem tempo em falar mal das outras, em vez de apoiá-las? Por que você não para na sua casa e diz: olha, hoje nós vamos colocar, a partir de hoje, tudo que temos, que somos, que construímos, nas mãos do Deus eterno. Hoje nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha, porque virão dias difíceis, virão chuvas fortes, virão tempestades, o nível da água vai subir, vai bater contra a casa, mas a nossa casa vai ficar firme, ela vai ficar estabelecida, porque está sobre a rocha, que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador das almas. Você pode aplaudir o Eterno. Não tem sido fácil. A Bíblia diz em Colossenses 1,13 que Ele nos transportou das trevas para a luz do Seu Filho Jesus. Nós já fomos transportados. Ele já nos tirou. Nós não temos parte com Ele. As nossas obras não se compactuam, não tem envolvimento. Pelo contrário, nós estamos aqui para declarar que as suas obras são mais, que não temos qualquer apatia, não temos interesse, não temos envolvimento com as obras das trevas, porque Ele, Cristo Jesus, nos transportou para o seu reino, amém? Ele nos transportou, Ele nos tirou das trevas para a luz, porque as pessoas demoram demais para confirmarem seu compromisso com Cristo, porque demoram demais para tirar o errado e fazer o certo, porque demoram demais começar a andar nos princípios da palavra e trazer os valores do reino. Nós não estamos mais nas trevas, Ele já nos transportou. Umas noites passadas, em oração, Deus, Ele permite que a gente veja algumas coisas. O mundo espiritual é assim: quanto mais você busca, mais coisas Deus revela no mundo invisível, no oculto. Ele revela.
Quando você está nessa busca, sabe, parece que é um portal que se abre diante dos seus olhos, para você enxergar as coisas espirituais. As coisas espirituais. E Satanás, ele não anda no mundo do lógico, do inacessível. Satanás anda no mundo do sobrenatural. Os seus anjos, seus demônios andam no mundo do sobrenatural. Você só vai poder enxergar as coisas desse mundo invisível quando você também estiver conectado ao mundo sobrenatural. Porque na verdade, irmãos, nós não lutamos contra a carne e nem contra o sangue. Não lutamos contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra as coisas que estão no mundo espiritual. É Satanás e seus anjos caídos. E eu estava orando e entrei numa dimensão muito forte, e via Satanás. Ele vinha dominando as almas. Na visão eu vi perfeitamente. Ele trazia uma capa, trazia uma roupa como um rei. O seu semblante era uma caveira, mas era maleável. E ele falava, dominava. E aí começamos a lutar. Nesse mundo espiritual é assim. Não pense que você está lutando, que não pode ser atingido. Todos que estão na guerra podem ser atingidos. Podem ser atingidos. E ali naquela hora eu estava sendo atingido e perdendo a minha força. E lutava, clamava a Deus. E Ele vinha para cima de mim. E eu falava, há poder no nome de Jesus. Mas sobre suas mãos estavam assim correntes de milhares de vidas sendo dominadas, crianças sendo dominadas, pessoas sendo completamente cativos em suas mãos. E o Espírito falava comigo, essa é a obra da minha igreja, é libertar os cativos das mãos do diabo. E a luta era tão grande, e eu falava, Senhor, me dá força. Nós precisamos de força. Eu quero que você entenda que nós não estamos lutando com um ser qualquer. Não estamos lutando uma guerra qualquer. É muito forte, igreja. O que está acontecendo no mundo espiritual hoje é algo muito forte. Não podemos lutar com uma forçazinha pequena. Não podemos lutar com uma promoção fraquinha, com uma vida cheia de animosidade. Uma hora quero, outra hora não quero. Hoje eu meto a mão na obra e depois eu largo tudo. Esse tipo de guerra, de batalha nas mãos do diabo se torna nada. Ele passa por cima, ele acaba, ele destrói qualquer pessoa assim. E eu falava, Senhor, eu preciso da sua força. Que noite! E eu precisava vencer. Aquele quadro estava realmente me envolvendo. Irmãos, a luta foi travada. Deus me mostrou que essa luta é travada com cada um de vocês. E se nós recuarmos, se nós voltarmos atrás, o preço será grande. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39, diz que nós não somos desses que recuam na fé. Até no sonho o crente vence, o crente avança. Até no sonho, quando ele não pode agir conscientemente, o seu inconsciente está nas mãos de Deus. A sua fé prevalece, os seus pensamentos prevalecem, porque não há nada maior do que o poder de Deus. Você pode aplaudir o Eterno. A coisa foi tão séria que quando eu acordei, o labirintismo foi besteira. O meu labirinto perturbado foi coisa de nada. Eu peguei meu celular, coloquei coletânea dos hinos da harpa. 3 e pouca da manhã. Senhor, me ajuda. Senti fraco. Coletânea dos hinos da harpa. Fui pro banheiro, lavei o rosto e o sono querendo me dominar. Eu falei, eu não posso dormir porque aquela guerra foi tão grande que eu precisei louvar a Deus, eu precisei buscar a face de Deus para novamente dormir e dormir em paz. Eu não podia jamais
conciliar no sono, sem antes renovar o meu espírito. Porque a batalha foi muito grande. Eu lavava o rosto e começava a louvar os hinos, e vinham na minha mente, e acompanhava ali, e falei, Senhor, me enche, porque nessa batalha, Senhor, eu não posso parar. Porque o desejo de Satanás é parar a tua vida, é parar a minha vida. O desejo de Satanás é distrair o ser humano, para que ele não tenha vida espiritual. As pessoas hoje estão compromissadas com tudo, estão envolvidas com tudo, menos com Deus. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para vir ao culto, tempo para consagrar a sua família, não tem tempo para se dedicar ao Senhor. E não é fácil, irmãos, porque tudo começa através do Espírito. Se você pensa que essa bênção que você está conquistando, ela vem através do mundo físico, do mundo material, se engana. Todas as bênçãos vêm de Deus, vêm do alto. A Bíblia diz que Ele é o Pai de todas as bênçãos. Dele vem toda a graça, toda a misericórdia, todo o conforto e toda ajuda. Vem de Deus. Nós não podemos jamais estar desapercebidos. Eu vou dizer uma coisa aqui que é até pesada, mas eu tenho que dizer. Você está dando graças a Deus por isso que abriu para você, e você está achando que isso é de Deus, mas eu vou te falar, se isso está te tirando da casa do Senhor, está te tirando da obra de Deus, está te tirando do teu ministério, está tirando a tua força diante de Deus, isso não é de Deus, isso é do diabo. Olha como Satanás está se transformando em anjo de luz. É porque traz essa aparência de que você está tomando vantagem, de que você está se dando bem, de que isso, olha, maravilhoso. Mas quanto mais você anda, mais os seus pés se afundam. Quanto mais você anda, mais a força do mal começa a agir. O apóstolo Paulo está falando justamente disso, dessa mensagem que ecoa, dessa mensagem que desqualifica Cristo, que tira o centro da fé. Se tirar Cristo do cristianismo, não vai sobrar nada. Se tirar Cristo da igreja, não vai sobrar nada. Se tirar Cristo das nossas conversas, não vai sobrar nada. Se tirar Cristo do nosso lar, não vai sobrar nada. Cristo é tudo em todos. Não podemos, irmãos, jamais negar a eficácia do poder do mal. E quanto mais esse mundo negligenciar, negar a palavra de Deus, mais o inimigo terá o campo aberto para trabalhar, sensível para transitar. São facilidades, são oportunidades, e cada vez mais você vai colocando o seu pé no atoleiro. São situações e cada vez mais o seu pé vai afundando. E quando você começa a olhar, a sua casa está toda assim dividida. Ninguém tem compromisso com nada. E você fica bobo porque sua filhinha de 2, 3 anos já está dançando na dancinha da bundinha. As coisas começam a andar. E você não tem mais poder, não tem mais controle. Sabe por quê? Você está fraco. Você não tem força para dizer não, Satanás. Aqui na minha casa chega. Não, Satanás, na minha vida chega. Isso tem aparência de coisa boa. Isso parece com coisa que ilude os olhos. Mas isso se transformou em anjo de luz, em coisa boa. Olha, quem não quer ter um anjo de luz? Olha, vim do céu. Mas você veio caído, infeliz, maldito, desgraçado, demônio. Ele veio do céu, mas ele veio expulso. E nós estamos criando esse anjo dentro das nossas relações, do nosso estado de ambivalência, dentro da igreja, fora da igreja, e nos iludimos com isso e começamos a deixar de enxergar as coisas espirituais. A interpretação hoje é essa: Deus vai te revelar e você vai saber o que fazer, porque o Espírito da verdade, ele vai te convencer em toda a verdade. Em toda a verdade. O próprio Jesus falou em João 16: eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Depois ele falou: o Espírito da verdade. Na mente, na vida de cada crente, o Espírito da verdade está sempre falando: olha, é isso, olha, é isso. O Espírito da verdade
não tem compromissos com outra coisa a não ser com a verdade. Com a verdade. E essa verdade, ela prevalece. Ela não pode ser impedida por nada. Deus abrirá os seus ouvidos. Deus abrirá os seus ouvidos. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. O apóstolo Paulo diz a respeito ainda dessa carta de sua defesa. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada há na verdade que se oponha à verdade. A verdade é absoluta, magnânima. A verdade prevalece sobre os mundos, sobre os pensamentos, sobre teorias. A verdade, ela rege os corações. Satanás não pode estar acima da verdade. Ao contrário, ele é a própria fundação do mal. Ele é a própria fundação do erro. Jesus falou, nele não existe nenhuma verdade. João 8,44. Jesus afirmou, nele não existe verdade, porque ele é o início e o princípio de toda forma errada que dominou a história humana. Nele não se fundamenta nada que possa prevalecer como verdade. Mas sobre ele está o atropelo, sobre ele está a desgraça, sobre ele está as controvérsias, sobre ele está o engodo, está o conflito, ele é a mentira, nele não tem verdade. Não tem verdade, igreja. Nós estamos assim, ou é Deus ou é Satanás. Não existe meio termo. Ou a pessoa serve a Deus ou ela serve a Satanás. Há dois caminhos. O caminho da salvação e o caminho da perdição. Há duas estradas. Há dois senhores. A Bíblia nunca põe meio termo. O pecado está na ordem do absoluto. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Não, mas esse pecado aqui... Não, calma aí. Esse pecado aqui não é tão pecado. A igreja está enfrentando hoje essas transformações. E elas estão transvestidas da lei. Porque estão vindo em nome de mudança de constituição, de lei, de emendas. Parlamentares que estão entrando, estão aprovando coisas e as pessoas vão tentar esfregar na nossa cara só. Está na lei. Aí que eu digo que o próprio Satanás, ele tem poder de se transformar em anjo de luz. Porque a mentira está prevalecendo sobre a verdade quando os corações se fecham para Deus. Se fecham para o eterno. Porque pessoas ficam dizendo assim, olha, eu vou esperar melhorar para eu me batizar. Quem disse que o batismo tem que esperar alguma coisa? Aonde está isso na Bíblia? Nunca esteve. E o que entra? A mentira. Pelo contrário, Gálatas 6:2 diz que eis que te socorri no dia oportuno e eis que chegou o dia da sua salvação. O dia da sua salvação se chama hoje. Pode ver, Gálatas 6:2. O dia da salvação é hoje, não é amanhã, não é depois. Ah, vou terminar de complementar o que eu tenho que fazer, vou largar algumas coisas, vou assumir alguns outros compromissos. Depois sim, vou me entregar para isso. É verdade diante de Deus? Não, isso é mentira, sofisma. Isso é a manifestação do próprio anjo das trevas se transformando em anjo de luz. Quando as pessoas não têm esse compromisso, o caráter é hoje, acabou, haja o que houver, eu vou andar, eu vou palmilhar. Irmãos, é arrancar essa conectividade, essa coisa que se relaciona com engano, com mentira dentro de nós. Eu falo, Senhor, hoje eu quero que seja arrancado isso da minha alma, da minha vida, porque eu quero estar com a verdade. Creio que daqui a uns 10 anos, a igreja, ela vai enfrentar mudanças poderosas. Satanás vai bater na porta da igreja, se não botar o pé e pá, abrir com a pesada, pá, eu vou entrar, porque toda permissividade tem entrado na casa do Eterno, toda aliança errada. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém?
Oh, mas o pastor lá falou que não tem problema, o pastor cá falou que não tem problema. O pastor, meu irmão, você não deve andar pelos pastores, nem por quem orienta com a mente humana. Você tem que andar de acordo com as Escrituras. É a palavra que diz. É a palavra que diz. Paulo estava falando sobre isso, olha. E os seus seguidores usam da mesma estratagemas. Eles falam de coisas boas, eles estão agindo como homens santos, como pessoas idôneas, mas são das trevas. São das trevas. Permaneça firme na sua fé. Reconcilie-se com Deus e reveja os seus valores. Valores, importância de estar com os homens de Deus, na casa de Deus, andar com pessoas que têm princípio da palavra de Deus. Pessoas que falam da glória de Deus, está andando com gente errada, está xingando palavrão, está andando com gente que está permitindo tudo de errado. Esses não são os seus valores. Ah, isso não tem nada a ver. Tem sim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, igreja. Nós queremos chegar nos céus. Amém, igreja? O bom é que Jesus viesse agora. Glória a Deus, igreja. Você pode aplaudir o Eterno. Que ele chegasse agora. Glória a Deus. Mas enquanto não vem, suporte o seu irmão, ame o seu irmão. Tem que andar uma milha, ande duas. Com aquele eu não falo, com aquele também não quero andar, porque que nós estamos vivendo é o Evangelho, ou nós criamos uma sociedade de um encontro, é que é bom, gostoso. Nós estamos aqui porque cremos que iremos para o céu. Como é que você vai viver no céu com o seu irmão que você não fala na igreja? Será que Deus vai ter que fazer gabinete com vocês dois? Eu não falo com minha sogra, não falo com meu sogro, não falo com a minha cunhada. É da igreja, eu sou cristã, mas Deus entende. Olha o demônio se transformando em anjo de luz aí. Aí estão os dois nos céus. Tomara que Deus coloque você juntinho dessa pessoa. Olha que beleza. Hein? Como é que vai ser? Criamos uma forma de nos enganarmos. É agora, é aqui, que eu tenho que quebrar essas resistências. Porque são resistências criadas pelo poder da carne, pela força da natureza desregrada que foi gerada pelo pecado de Adão. São desejos, são infâmias, são coisas perniciosas da maldade terrível. Senhor, quero quebrar, quero anular, quero rejeitar, quero desfazer. Senhor, quero vida nova, eu quero andar contigo, Senhor. Quero trazer o teu reino, cantar aqui, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, coisa nenhuma. Cadê o reino? Tem o reino do eu, o reino da minha vontade. Ninguém quer suportar ninguém. Ninguém quer levar a carga de ninguém. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, que fala a respeito da salvação. Gálatas 6, 2, que fala a respeito da carga. Às vezes eu confundo. Ninguém quer carregar a carga de ninguém. Ninguém quer suportar ninguém. Ninguém quer sofrer por ninguém. Aí a gente vai lá e fala, não, o amor tudo sofre. Falso, mentiroso. Vê se não é Satanás se transformando em anjo de luz. Porque é um ensino que não é praticado, um ensino que não é vivenciado, um ensino que não é um princípio. Mas para falar, é o que tem mais agora, né? São esses falsos moralistas espirituais. Tem gente que evoca e diz, ó Senhor, eu subi o monte esse ano 100 vezes. Até que, se o monte fizesse alguma coisa. Irmãos queridos, amados, hoje nós temos que ter cuidado de ter o Evangelho da reconciliação. Paulo dizia, olha, eu trago até vós a carta da reconciliação. Eu ando com a carta da reconciliação. Paz seja o nosso vínculo, o amor seja o nosso vínculo. Irmãos queridos, precisamos entender que há milhares de crianças sendo destruídas, milhares de crianças que estão sendo colocadas para destruição por causa do falso ensino. A gente louva a Deus pelo empenho, pela preocupação que a igreja tem tido com as crianças, pelo investimento, pelo coração, pela alma. Porque lá nos Estados Unidos, quando eu fui, pelo menos a igreja era a igreja de velho, porque os jovens não tinham qualquer comprometimento com a igreja. Porque lá no seu nascedouro, no berço lá,
não foi trabalhado. E as crianças se envolveram com tantas coisas, menos com Deus. Chegavam falando assim: oramos a Deus para que os latinos venham para os Estados Unidos. Porque eles olhavam e diziam: vocês têm um fogo, são calientes. E eles estavam frios. Mas essa frieza já chegou aqui até nós. Mas precisamos resistir forte contra os ardis de Satanás. Olha para a tua vida, olha para a tua vida, olha para a tua vida. Nós não temos força em nós mesmos não, irmãos. A nossa força vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro que criou os céus e a terra. Você pode aplaudir o Eterno? Glória a Deus. Começa a detectar, começa a ver se esse anjo que está aparecendo não é uma transformação, não é uma mentira, não é uma sofisma. Não se baseie na aparência, não se baseie no aspecto, na fachada. Veja se isso corrobora com os princípios da palavra de Deus. Veja se a Bíblia confirma esse caminhar, esse andar, esse projetar. Veja se isso está de acordo com as Santas Escrituras. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, disse Jesus, e são elas que de mim testificam. João 5,39. É as Escrituras, é ali andar, meu irmão, é aqui com a palavra, é trazer, porque as Escrituras, ela vai desvendando o caráter mau, as entranhas fedidas, horrorosas, aquilo que cheira mal. As Escrituras vai mostrando. Quando você começa a andar, e ela vai cortando por todos os lados. Não pense que é só para o seu irmãozinho, não. Você pega a Bíblia e, meu irmão, é espada de 2 gumes. Corta para aí, corta para cá. Corta para todos os lados. É afiada. Não tem essa, não tem negócio. Não tem acerto. O acerto é só um: arrependa-te. Nós não precisamos de avivamento, de pula-pula, de gritaria, de histeria. Nós não precisamos de avivamento, de coisas que manifestam pessoas gritando. Nós precisamos de arrependimento, avivamento de arrependimento, de reconhecer pecado, de confessar pecado e de declarar para Deus: eu tenho sido mal, negligente, eu tenho andado mal à tua presença, Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoa o meu pecado. Precisamos de avivamento quando nos arrependermos verdadeiramente, tirar as vestes bonitinhas e botarmos as vestes realmente que modifiquem a nossa vida, de humildade, de santidade. Arrependei-vos. Avivamento que vem através da palavra de Deus, onde almas são tratadas, que haja perdão, que haja confissão, que haja retratação. Não adianta, meu irmão, você achar que é ir atrás de homem, para lá e para cá. Você está errado. O que menos representa Deus é homem. A única coisa que representa Deus aqui nessa terra é a pessoa de Jesus Cristo. E o segundo, a sua palavra. Você pode aplaudir o Senhor? Cuidado se você não está enganado com esse anjo de luz. Anjo de luz. Nós estamos no limiar. Está bem perto, irmãos. Jesus voltar, bem perto. Fique firme. Segure firme a sua salvação. Fique firme, irmão, porque o que vale a tua salvação, o que vale a minha salvação. Nós estamos aqui porque queremos ser salvos. Queremos chegar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque andei na tua presença, estou aqui agora. Esperamos isso, porque todo esse projeto aqui, a Bíblia diz que vai ser restaurado, irmãos. Tudo isso aqui vai ser restaurado. E nós precisamos entender que é caminhando na fé, andando com sinceridade diante dele, é que nós vamos alcançar. Vamos dizer igual aquela música do Paulo César Brito: ó, conta-me, meu irmão, como você venceu e chegou aqui.
E Ele vai dizer, foi graça, graça, super abundante graça. Fique de pé, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor um culto de avivamento, que traga o constrangimento para as nossas vidas, que remova dos nossos corações os pesos, que remova das nossas vidas as cinzas, porque, irmãos, o fogo não acende quando está o altar cheio de cinzas. O fogo só acende quando tem graveto seco. E às vezes o altar do nosso coração está cheio de cinza e a gente quer acender o fogo sobre cinzas, não acende. A gente precisa remover as cinzas e trazer os gravetos secos e dizer, agora, Senhor, acende um fogo novo, a nova chama. Acende em mim, Senhor, uma chama nova no meu coração, na minha vida. Eu quero que você dê a mão ao seu irmão, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o nosso propósito é esse, pregar a Tua palavra, Senhor. Pai, abençoa essa igreja, abençoa esses irmãos. Queremos ir, Senhor Deus, para os céus. Queremos chegar até os céus. A luta é muito grande. Senhor, a luta é muito grande, mas com o Seu poder, milhares de almas, milhares de vidas que precisam sair das mãos do engano de Satanás. Nos dê essa força, Senhor. Pai, a começar dentro da nossa casa, Senhor. A começar por nós. Queremos pedir perdão, queremos, Seu Deus, aqui pedir perdão. Renova-nos, Senhor. Renova a nossa vida. Renova a nossa chama, Senhor. Pai, que possamos entender que a nossa luta não é contra um ser qualquer. Não é uma lutinha qualquer, mas uma luta contra o ser que foi expulso dos céus e hoje trabalha para destruir as pessoas e levar para o inferno, Senhor. Pai, nos dê força, abençoa a Tua igreja, abençoa as famílias, que essa mensagem, Senhor, seja uma mensagem de confronto, seja uma mensagem, Senhor Deus, de mexer com as estruturas. Ah, meu Deus, levanta uma igreja poderosa, que não tem medo do diabo, uma igreja que não recue na fé. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.